Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará e vamos falar um pouco hoje sobre alguns métodos de integrações, certo? Vamos relembrar rapidamente sobre a técnica de substituição e depois vamos falar sobre integrações por partes, tá? Então, essa é uma aula de cálculo 2 para a turma de computação. Também vamos relembrar um pouco aqui sobre as regras de substituição, né? A gente viu pelo teorema fundamental do cálculo, né? O que dizia lá o teorema fundamental do cálculo? A gente tinha que a integral de a até b de f de x dx era igual a f maiúscula, né? Avaliado em b menos a, ou seja, isso é f de b menos f de a, onde a gente tinha que f é uma primitiva, ou seja, que a derivada de f era f pequeno, tá? Derivada de f grande é f pequeno. Então, essa até então é a nossa ferramenta mais forte na busca de resolver uma integral, ok? Só que é um pouco, né? É muito forte, mas tem uma limitação, que é o seguinte: a gente precisa conhecer, né? A primitiva da função que a gente quer integrar, ok? No caso dessa f pequena, e a gente precisa conhecer uma primitiva dela, né? Então, você pode olhar aqui, né? Você pode olhar aqui nesse exemplo que se você olha para essa função, que é 2x, multiplicando a raiz de 1 mais x ao quadrado, você pode olhar lá numa tabela de integração, você não vai encontrar na tabela uma primitiva para essa função, certo? Você não vai ter lá de cara uma primitiva para essa função. Então, muitas vezes, né, o que você tem é que tentar introduzir alguma coisa nova, né, reescrever a sua função que você quer integrar, para que você consiga obter uma integral que aí sim você pode utilizar o teorema fundamental do cálculo ou outra técnica que você já conhece previamente, tá? Então, essa daqui, que é a técnica de substituição, é a primeira coisa, né? A primeira técnica que a gente vai ver, a mais simples, tá? Então, geralmente a gente vai precisar, né, introduzir alguma coisa nova. Nessa técnica, o que a gente vai introduzir de novo, na verdade, né, é uma nova variável, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai introduzir uma variável dessa cara, tá? Que é u igual a 1 mais x ao quadrado, que é justamente, ó, o que aparece aqui dentro, tá? 1 mais x ao quadrado, tá bem? Então, só u igual a 1 mais x ao quadrado é a sua substituição, tá? E quando você faz, só escrever aqui que ficou muito estranho, 1 mais x ao quadrado, certo? Então, quando você vai substituir, né, você tem que mudar tudo que tem ali na integral. O que tem na integral, né? Na sua integral tem 2x, raiz de 1 mais x ao quadrado e tem dx, né? Então, você vai precisar de algum modo, né, fazer com que esse 2x também seja substituído. Então, você vai olhar quem é diferencial de u, né? Quando você olhar diferencial de u, derivada de 1, você vai diferenciar dos dois lados. Diferencial de 1 é 0, diferencial de x ao quadrado é 2x, né? Diferencial de x é dx, tá? Então, ó, observem, aparece justamente o seu dx, né? Então, o que você vai ter? Ó,
observe, essa parte aqui de dentro, né, é o que você está chamando de u, tá bem? E o que resta então para você substituir esse dx e esse 2x, tá? Só que observe, 2x dx é exatamente o que você tem aqui, tá? Então, ó, aqui vai ficar raiz quadrada de u e aqui vai ficar du, tá bem? Ó, então você vai ficar com a integral de raiz de u du. Então, só lembrando, raiz de u a gente pode escrever como o elevado a meio, né? Com isso, para você encontrar a primitiva, você soma 1, né? E divide pelo novo expoente. Ou seja, quando você somar 1, meio mais 1 dá 3 meios, né? É o que você tem aqui, tá bem? Então, você encontra essa nova expressão, mais a constante, né? Que é uma da primitiva, que a gente já viu. E aí, o que é que você tem que fazer? Voltar para sua variável original, né? Você tem ali 2 terços, 3 sobre 2, mais a constante. Só que o seu problema é em u. Então, você vai usar aqui a sua substituição para voltar para x, né? O seu problema é em x, né? E você tem aqui uma solução em u. Então, você tem que usar a substituição para voltar. Vai ficar 1 mais x ao quadrado, 3 meios, mais a constante. Tá bem? Então, o que você fez, né? Você tinha uma integral, tá? Você tinha uma integral que era essa integral aqui, né? Integral de 2x, raiz de 1 mais x, e você usou um artifício que você conseguiu reescrever isso daqui como sendo a integral de, né, u elevado a meio du, né? E esse artifício que você utilizou para sair de uma para outra é uma substituição, uma mudança de variável, né? Ok? Então, aqui você não conhecia a primitiva, né? Mas quando você faz essa substituição, você reescreve o seu problema para essa nova integral, aí sim você conhece a primitiva, certo? Então, essa é a nossa busca, né? É usar de algum artifício, de alguma ferramenta, alguma técnica, tá? Que a gente consiga reescrever uma integral que a gente não saiba em uma que a gente saiba resolver o que seja mais simples, tá? Então, é assim que a gente vai ver adiante, né? Todas as técnicas que a gente vai ver vão ter esse objetivo. Então, essa é a de substituição que a gente já tinha visto, eu queria relembrar com vocês, né? Então, essa técnica, ela está baseada nesse resultado, né? Nesse resultado aqui, que ele vem como consequência da regra da cadeia. Mas a gente não vai se aprofundar. Então, se a gente tem... se a gente faz u igual a g de x, né? Ou seja, g de x é como se fosse a nossa mudança de variável. Então, vale essa expressão, né? F integral de f de g vezes g' de g, vezes g' é igual a integral de f de u du, certo? Então, bem, vamos olhar aqui esse exemplo, tá? Eu tenho uma integral de x ao cubo, cosseno de 4x mais 2. Tá? Novamente, se você vai na sua tabela de integração, né, você tem, você não encontra, tá? Você não encontra uma primitiva para essa função. Então, essa daqui é uma conhecida, né? Uma conhecida no sentido que você encontra na tabela de integração. A resposta é não, né? Aí, mas eu quero resolver. Então, o que é que eu vou fazer? A técnica que a gente está utilizando aqui é a de tentar reescrever por meio de uma mudança de variável, certo? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar e faz justamente essa mudança de variável aqui, tá? A gente vai fazer essa substituição, ok? Que é o que está dentro do cosseno, tá? É justamente o que aparece aqui dentro do seu cosseno, ok? Quando você
faz u igual a x à quarta mais 2, você vai ter que diferenciar, tá? Então vai ficar diferencial aqui du, diferencial aqui vai ficar 4x ao cubo dx, né? Ok? Então, muito bem. Observem, a parte que tem cosseno de x à quarta mais 2, então agora vai virar cosseno de u, ok? O que lhe resta para você substituir, né? Cosseno ao cubo e faltam dx ainda, né? Só que observe, né? Aqui, ó, aparece, ok? X ao cubo dx, tá? Então, se você passa só esse 4 para o outro lado, você tem que du sobre 4 é x3 dx. Então, o x3 dx que faltava aqui, você vai colocar agora du sobre 4, tá? Que é o que está aqui, ok? Só que esse 1/4 aqui é uma constante, você bota aqui para fora. Então, o que você vai ter, na verdade, é cosseno de u du, tá? Então, ó, só você tinha essa integral aí, por meio de uma substituição. Agora você tem que resolver só 1/4 cosseno de u du, tá? Cosseno de u du, cosseno de u dθ, não importa o nome que eu dei para a minha mudança de variável, né? Se você vai na tabela de integração, cosseno, sim, é uma integral conhecida, você vai encontrar na tabela de integração, tá? Então, a primitiva da cosseno é justamente a função seno, tá? Então, você tem que isso daqui é seno, né? 1/4, que já estava multiplicando, seno de u mais a constante. Muito bem, só que eu tenho que voltar, né? Aqui minha resposta está em u, mas a minha variável original é x. Então, só faço olhar para a minha mudança, né? Que é x, u igual a x à quarta mais 2. Coloco, então vai ficar 1/4 do seno aí de x à quarta mais 2, mais a constante, e essa daqui é a minha resposta, tá? Sempre você vai ter que voltar para a variável original, ok? Aí, assim, e você pode ainda verificar, né? Assim, você pode pegar, derivar essa expressão aqui, né? Se você pode tirar a prova, né? Como a gente diz, 1/4 seno de x à quarta mais 2 mais a constante. Quando você derivar, você tem que encontrar essa função aqui, tá? Que é a f pequena, ok? Então, justamente você vai estar verificando se a resposta que você encontrou é uma primitiva da f, né? Então, bem, então aqui vai ficar 1/4, derivada do seno vai ficar o cosseno. Aqui você vai ter que usar a regra da cadeia. Agora a derivada da de dentro, que é a derivada de x à quarta mais 2, vai ficar 4x3, né? Derivada da constante é 0. Então esse 4 vai com esse 4 aqui, você vai ficar x3 cosseno de x4 mais 2. É uma forma de você tirar uma prova, tá? De fato você encontrou lá a sua função integrando, ok? Aí, né, a grande pergunta, né, tá, e como que eu sei qual a substituição que eu devo fazer, né? Não existe, na verdade, né, uma regra, tá? Não vai existir uma regra, uma lei, assim, um script para você fazer, mas a ideia é que conforme você vai exercitando e vendo exemplos, resolvendo exercícios, você vai ganhando maturidade, tá? Mas, assim, algumas ideias você começa a pegar de início. Deixa eu voltar bem aqui, ó. Por exemplo, aqui você tem que olhar o seguinte, que quando você fizer uma substituição, aqui você fez a substituição u, né? Você fez a substituição aqui, ó, u igual a x a 4 mais 2. Então você já tem que olhar automaticamente para quem é d de u, né? Para quem é d de u. E olhar assim, se eu escolho essa substituição, o que vai aparecer na diferencial? Eu tenho essa parte na diferencial, né? Então, observem,
você tem um polinômio de grau 4 e na derivada você vai ter um polinômio de grau 3, né? Então já lhe indica que você pega a parte que tem grau 4 para chamar de u. E a parte que tem grau 3, que é um grau a menos, deve compor a parte da diferencial, da d de u, ok? Então, já fica uma sugestão, né? Certo. Então, aqui, né? Aqui, você vai na sua tabela de integração e você não encontra, né? Aí você, poxa, eu não sei fazer essa integral porque tem a raiz de 2x mais 1. Mas se você fosse lá na sua tabela de integração, você encontra algo parecido, né? Você encontra, por exemplo, a raiz de x dx, né? Assim, se aqui dentro eu tivesse uma coisa mais simples, né? Eu conseguiria resolver, porque eu conheceria, né? Então é isso que você vai tentar fazer. Será que eu consigo escrever? Então, para eu escrever de uma forma mais simples, eu vou chamar aquilo ali de u. Então aqui já sugere quem é a substituição que você vai fazer. Então a substituição que você vai fazer é justamente essa, né? Ó, a parte que você está estranhando, né? A parte que você está estranhando é a que você chama de u, tá bem? Então, ótimo. Se você faz isso daí, você tem que u vai ser igual a 2x mais 1. Se você faz, olha agora, quem é diferencial, né? Só derivando, vai ficar 2dx. Então, ótimo. Então, aqui, ó, você tem u, né? Então, vai ficar raiz de u, tá aqui, certo? E tá faltando o dx, né? Só que o dx você tira daqui, ó. Então, o dx é igual a quem? Meio du, né? Você passa o 2 dividindo. Então, tá aqui, ó, meio de du. O meio, novamente, se bota aqui para fora, é uma constante. E você pode escrever a raiz como sendo o expoente o elevado a meio, né? Então, vamos lá, ó. Olha o que foi que você fez, né? Você, por meio de uma mudança de variável, você escreveu isso como u raiz de u, du e um meio aqui multiplicando. Ó, mas bem próximo do que você imaginava antes, né? Ok? Então, fica outra sugestão, né? Você tentar comparar com alguma integral que você acha que seja conhecida e ver o que faltaria, né? Se daria para fazer uma mudança de variável para chegar nela, ok? Então, aí pronto. Aí daqui para frente é só você olhar quem é a primitiva, né? Olha quem é a primitiva, é só somar 1 no expoente e depois você volta para a variável original, tá? Aí onde tinha o ali, ó, você volta para x, tá bem? Aí se você quiser, né, você pode derivar essa expressão aqui para poder chegar no seu integrando, que é a raiz de 2x mais 1, tá bem? Só se você quiser verificar como a gente fez isso anteriormente. Ótimo. Então, vamos aqui. Esse exemplo, certo? Esse daqui é o mesmo. E, assim, não tem, né? Não tem uma substituição padrão, né? Não tem uma regra, como eu tinha comentado antes. Então, por exemplo, essa daqui foi o que a gente já fez, né? A gente fez essa substituição aqui, ó, tá? Mas existe outra solução possível, é você chamar logo u de tudo, né? Raiz de 2x mais 1. Essa já não seria, digamos, pelo menos para mim, a substituição que eu enxergaria de primeira, né? Para mim é mais natural olhar a solução como a gente fez aqui, a solução 1. Essa solução 2 já não, para mim já não é tão natural. Porém, fica, né? Eu coloquei aqui para deixar bem claro que não existe uma única solução, uma única substituição que resolva, né? Uma pessoa pode fazer uma substituição e resolver, outra pessoa pode utilizar outra substituição e também resolver o problema, tá? Mas fica aqui esse exemplo para mostrar justamente isso, né? Que a substituição, né, pode ser feita de maneiras diferentes, tá bem? Então, vamos olhar aqui como ficaria, né? Você pegou u,
para ser agora tudo, né? Raiz de 2x mais 1, ok? Então, quem é diferencial, né? Então, você vai ter que diferenciar isso daqui, vai ficar meio, tá? Aí vai ficar raiz de 2x mais 1. E a diferencial, a derivada da de dentro agora, eu estou usando aqui a regra da cadeia, né? Vai ficar 2 dx, tá bem? Esse vai cancelar com esse, vai ficar dx dividido por 2x mais 1, ok? Só que, notem, né? Quem é isso daqui, tá? Essa parte que está embaixo é justamente o que eu chamei de u, tá bem? Então, o que é que eu posso fazer, ó? Passando o u para lá, o du é dx, tá bem? Então, ó, a integral que eu tinha, a integral de 2x mais 1 dx. Então, isso daqui vai ficar integral. Tudo isso aqui é u, e quem é o dx é o du, ou seja, integral de u ao quadrado du, tá bem? Só que, né, aqui, a partir desse momento, né, já consigo resolver. Por quê? Porque é uma integral que eu já conheço, né? Então, isso daqui vai ficar o quê? Quem é a primitiva, né? É o 3 sobre 3 mais a constante. Tenho que voltar para a variável original, né? Então, vai ficar 2x mais 1 elevado a 3. Aí, aqui... Oh, perdão, né? Voltar para a variável original. U agora, né? Na verdade, é raiz, né? Então, vou escrever isso daqui como sendo 2x mais 1 elevado a meio. Só para ficar mais simples aqui. Então, vai ficar 2x mais 1 elevado a 3 meios sobre 3 mais a constante, tá? Observem, né, ó, que é a mesma solução, né? A mesma solução que eu tinha feito usando a substituição anterior. Que eu tinha obtido usando a substituição anterior. Não é porque a substituição mudou que a resposta final tem que mudar, né? Pelo contrário, tem que ter a mesma, tá? Então, eu posso chegar na mesma solução por caminhos diferentes, tá? Esse é o objetivo desse exemplo, tá? Ok. Então, aqui, né, vamos tentar ver o que a gente tem. A gente tem a exponencial, né, tem a integral da exponencial de 5x dx. Bem, se você for na sua tabela de integração, você vai encontrar uma substituição assim, né? Exponencial de x, não vou escrever x não, vou escrever assim, y dy, né? E você vai encontrar lá que a primitiva disso daqui é a própria exponencial mais a constante, tá bem? Ok. Então, você tenta comparar as integrais, né? Assim, aqui eu tenho 5x, se eu tivesse só a própria variável, daria certo, né? Então, vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar fazer y igual a 5x. Vamos tentar fazer essa mudança, né? Como eu disse, não importa qual a letra que eu uso, né? Eu poderia usar u igual a 5x, mas aqui eu vou escrever y, tá? Então, dy é igual a 5 dx. Então, vamos lá. O que é que eu tinha? É 5x dx, ok? Só que é elevado 5x é y. Agora está faltando dx, né? Só que dx quem é? Daqui eu tiro que dx é igual a 1/5 de dy, tá? Então isso é 1/5 de dy. Esse 1/5 eu já posso colocar para fora. É y dy. E agora está na situação que eu já conhecia, né? Exponencial mais a constante, tá? Aqui vai ficar 1/5
elevado a y mais 1/5 de c, tá? Aí assim, c é uma constante genérica, então dividindo por 5 continua uma constante genérica. Então você, se por acaso isso fosse uma questão, um exercício de um livro, lá no final você fosse olhar a resposta, né? Você iria encontrar dessa forma, tá? E não dessa, tá? Assim, falta eu mudar a variável, né? Voltar para a variável x. Mas o que eu quero dizer é que como c é uma variável genérica, né? Eu deixo de escrever 1/5 vezes c. Eu só escrevo c, tá? Ele continua sendo uma variável genérica, tá? Se você não se sentir confortável, bota aqui um selinho, né? Ok? Bota um selinho. Então, o que falta agora é o que, né? É você voltar para sua variável original, tá? Então, a variável original, quem é? Y é 5x, então é 5x é aqui, mais a sua constante, tá? Então, essa daqui, ó, é a nossa solução, tá bem? Por meio de uma mudança, tá? E às vezes, né, você, antes de fazer a substituição, ainda tem que reescrever alguma coisa, tá? Por exemplo, essa é uma questão interessante, que é a questão da tangente, tá? Integral de tangente de x dx. Então, o que você vai ter que fazer, né? Antes de começar a fazer qualquer coisa, você vai ter que observar, né? Você vai ter que reescrever olhando quem é a tangente, tá? Quem é a tangente? A tangente é a seno de tangente de x, é a seno de x sobre cosseno de x. Então, essa vai ser a primeira coisa. Você não vai trabalhar diretamente com a integral da tangente. Você vai trabalhar com a integral de seno sobre o cosseno, tá? Você enxergando dessa forma, aí sim você vai conseguir fazer uma substituição melhor, tá bem? Então, o que é que você faz? Você deve pegar e olhar a relação entre as derivadas da seno e da cosseno, tá? Você lembra que a derivada da seno é a cosseno e a derivada da cosseno é menos o seno. Então, bem, é baseado nisso que você vai fazer a sua substituição, tá bem? O que é que você vai fazer, ó? Você vai olhar para cosseno de x igual a u, tá? Justamente a parte de baixo. Quando você derivar, né? Quando você derivar, ó, fazer aqui u igual a cosseno de x dx, cosseno de x, du vai ser menos seno de x dx, tá? Então, ó, quando você for fazer a substituição, o que vai acontecer? Você vai estar com integral aqui de seno sobre cosseno. O seno aqui, ó, ou perdão, o cosseno é justamente u, tá bem? E você tem, né? Você pode escrever aqui, ó, menos du, multiplica tudo por menos, é o seno de x dx. E essa parte aqui, ó, seno de x dx é justamente menos du, tá? Então, menos eu já posso colocar aqui fora e fica só o du aqui, tá bem? Então, ó, essa integral aqui, né, você conseguiu reescrever como sendo menos, aí 1 sobre u du, tá? Se você olha uma integral desse tipo na sua tabela de integração, você pode observar que é justamente quem? O ln, né? Então, isso daqui, ó, é menos, o menos eu já tinha, né? Menos o ln do módulo de u, mais a constante, né? Sempre vai aparecer quando eu estou trabalhando com primitivas. Então, ok. Só que aí eu volto, né? Quem é u, né? É cosseno de x. Então, eu coloco o cosseno de x aqui. Tá bem? Certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Aí, né? Caso a gente queira,
e é assim que você pode encontrar, se você for olhar em alguma tabela de integração, a gente só usa algumas propriedades do ln para reescrever de uma forma mais simples, eliminar esse sinal de menos, né? Esse sinal de menos aqui, ó, dentro que acompanha o ln, ele entra como um expoente, tá? Então ele entra como um expoente, então vai ficar o ln do cosseno de x elevado a menos 1. Então é 1 sobre o cosseno, né? 1 sobre o cosseno é o seno, tá bem? Então, se você for olhar em algum lugar e olhar um solucionário, alguma coisa, essa é a solução mais provável que você vai encontrar, escrita dessa forma, tá? Integral da tangente de x é igual ao ln da secante, aí mais a constante, ok? E aí, você deve observar o seguinte, né? Que todas as integrais que a gente viu até agora, elas são integrais indefinidas, não consta nelas os limites de integração, tá? Você só estava atrás de olhar quem era primitivo. Mas pode acontecer, né? E vai acontecer em muitos casos, que você quer resolver uma integral definida, né? Ela tem os valores, né? Tem os valores determinados aqui, ó, ok? E nela você precisa fazer uma substituição, ok? Então, tem dois modos, tá? O primeiro modo é o que? Você usar do teorema fundamental do cálculo, né? E você vai fazer o que? Você vai olhar somente para essa expressão, tá? Você olha só para essa expressão. Quem é essa expressão? Essa expressão, ela é uma primitiva, tá? Pela definição que a gente viu lá atrás, né? Quando a gente olha um integral desse tipo, a gente está olhando uma primitiva. Então, você pode resolver essa integral da forma indefinida por uma substituição do jeito que a gente já fez anteriormente aqui, tá? Então, quando você vai resolver ela agora definida, né? Então, você fez as contas e você encontrou que essa primitiva, ela tem essa expressão aqui, né? Terço 2x mais 1 elevado a 3 meios, tá bem? Então, o que é que você faz? Quando eu quero encontrar isso daqui, ó, 2x mais 1 dx, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, isso daqui é f no 4 menos f no 0. Só que quem é f no 4 menos f no 0, né? Essa daqui é uma primitiva sua, tá? Então, você só tem que fazer a substituição dos valores, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Você pode pegar e quando você tem uma integral definida, você resolve ela, né? Uma opção é você resolvê-la como se ela fosse uma integral indefinida, tá? Aí depois você volta e você vai só substituir os valores dos limites de integração, tá bem? E aqui, ó, tem essa regra, né, que lhe diz o que você deve fazer para você não precisar ficar resolve da forma primitiva, depois coloca os valores, tá? Você já faz a substituição e já muda os limites, tá bem? Vamos fazer aqui um exemplo que eu creio que vai ficar mais simples. Então vamos lá. Ok. Então aqui, ó, essa mesma integral, tá? Integral de 0 a 4, 2x, da raiz de 2x mais 1. Certo? Então, observem, qual foi a substituição que a gente já fez? A gente já usou, a gente já resolveu essa integral, né?
E a gente utilizou essa substituição aqui, ó, tá? Então, U é igual a 2x mais 1, du é igual meio, perdão, é 2dx, tá bem? Então, o que acontece, né? Eu vou resolver do primeiro modo, tá? Qual é o primeiro modo? Eu vou olhar, tá? Só para... Não vou olhar para os limites. 2x mais 1 dx. Vou fazer a substituição. U é 2x mais 1. du é igual a 2dx. Quando eu fizer aqui, ó, a substituição, eu vou ter raiz de quem? De u, certo? Quem é dx? Dx vai ser 1 meio de du. 1 meio de du, tá? Então, vou fazer o que? O meio, vou botar aqui. Essa raiz vou escrever como sendo meio elevado a meio. Du. Então, isso aqui vai ficar meio, certo? Aqui vai ficar elevado a 3 sobre 2, mais a constante. Que eu vou poder fazer o que? Esse 2 cancela com esse. Voltando para a variável, certo? Eu tenho 2x mais 1 elevado a 3 sobre 2. Isso dividido por 3 mais a constante, certo? Ok, então fiz a substituição, voltei para a variável original. Agora eu vou fazer o que? Eu quero resolver, não é isso, né? Eu quero resolver ela da forma definida. Então agora eu botei o 0, né? Botei o 0 aqui e o 4, tá? Isso daqui vai ser igual a quem? Aqui, ó, eu acabei de descobrir uma primitiva, né? Se eu acabei de descobrir uma primitiva, então agora eu descobri que aquilo ali vai ser o quê? 2x mais 1, 3 sobre 2, dividido por 3. Aí, ó, a constante eu não vou precisar colocar, porque eu preciso de uma primitiva. Eu posso pegar a primitiva que seja nula, tá? Ou a constante seja nula. Aí de 0 a 4, ok? Aí pronto, né? Aí o resto aqui, ó, é fazer conta, tá? Vai ficar 2 vezes 4 mais 1 elevado a 3 sobre 2 e por 3 menos 2 vezes 0 mais 1 elevado a 3 sobre 2 dividido por 3. Aí você pode fazer o restante das contas e você deve chegar no mesmo resultado. Esse é o primeiro modo que eu expliquei anteriormente, né? Na lâmina anterior, o que eu estava falando era justamente isso. Você resolve como se ela fosse indefinida, aí você volta para a sua variável x, depois você vai avaliar nos limites de integração, tá? No limite de integração. O que propõe esse resultado aqui, né? Essa expressão aqui dado por 6. Ela propõe que na hora que você vai fazer a mudança, certo? Na hora que você vai fazer essa mudança de variável aqui, você já mude logo o limite de integração, tá? Eu, particularmente, eu prefiro isso, mudar logo os limites de integração, eu acho mais rápido, tá? Mas vamos lá. Na prática, a mudança de variável não vai mudar, tá? Ela não vai mudar. Então, você só deve observar um detalhe a mais. Eu acho que vale a pena, tá? Então, certo. A mudança que eu vou fazer é a mesma, tá? Então, eu tenho para resolver aqui, integral de 0 a 4, raiz de 2x mais 1, certo? A mudança que eu vou fazer é a mesma, u igual a 2x mais 1. Isso não vai mudar, du continua sendo a mesma coisa e dx vai continuar sendo meio de du, tá bem? Certo.
Observe que agora eu já estou trabalhando com o limite de integração. Eu vou fazer a substituição na integral definida, tá? Então, bem, observem, ó, o que eu escrevi aqui, tá? É a mesma coisa que eu tinha obtido aqui, não vai mudar. Só que observem, ó, que o limite de integração mudou, tá? Eu tinha 0 e 4, agora eu tenho 1 e 9, tá? Então, o que você vai ter de trabalho, entre aspas, né, é calcular um novo limite. Então, bem, o que eu vou fazer, né? Ó, como que você encontra o novo limite? Você não está fazendo uma mudança de variável, né? Quando você está mudando a variável, você está mudando tudo. Você está mudando a forma de reescrever aquela função. Então, o mais natural é, se você está mudando tudo, você também vai mudar o limite de integração. Então, como que eu encontro os novos limites de integrações? Então, bem, é só você olhar. O seu limite de integração agora, ele tem que ser dado na variável u, certo? Antes, ele era dado na variável x. Então, é o seguinte, quando x, você tinha que x era 0 e que x era 4. Esses eram os limites que você tinha. Então, a pergunta, quando você fizer a mudança de variável, quem que vai ser a u? Quem que vai ser u e quem que vai, né? Quem são os novos limites? Então, quem é u quando x é 0, entende? Então essa é a pergunta. Só que u é dado por 2, né? X, só que x no caso é 0, mais 1. Então isso daqui vai ficar 1. E quando x é 4, quem é u? É 2 vezes x, que no caso é 4, mais 1. Então isso daqui vai dar 8 mais 1, 9. Tá? Então, quando x é 0, você encontra o novo limite que é 1, né? Quando x é 4, você encontra o novo limite que é 9, tá? Então pronto, é só isso que você vai ter que fazer, é só uma continha, tá? Você estava na variável x, você mudou para u, então quem era o limite de integração? Era x0 e x4. Então, quando x é 0, quanto é que vale u? Ah, aí você faz a conta, então, quando x era 0, você encontrou que u é 1. Então, agora o seu novo limite de integração é 1. Quando antes x era 4. Então, quanto vale u para quando x é 4? Vale 9. Então, seu novo limite é 9, tá? E o restante, ó, observe que é o mesmo, tá? Ó, essa conta aqui, ó, é a mesma. A diferença vai estar que agora você vai estar avaliando no seu novo limite, tá? E aí, aqui é que está uma vantagem que eu acho, tá? É que você não precisa mais voltar para a sua variável x. Lembra? Aqui, ó, eu tinha encontrado o resultado na variável u, mas quando estava trabalhando com ela na forma indefinida, ó, eu tive que voltar para minha variável x, tá? Agora eu não preciso mais. Por quê? Eu tinha que voltar para minha variável x porque eu não tinha atualizado o limite de integração. Como aqui eu já atualizei o limite de integração, eu não preciso voltar mais para a variável x. Eu já posso resolver direto na minha variável u. Então pronto. Vou pegar e só substituo, né? Quando eu substituir, ó, aí aqui vai ter simplificado, né? Vai ficar só 1/3. Aí, ó, vai ficar 9 elevado a 3 meios menos 1 elevado a 3 meios. E eu encontro esse resultado, tá bem? Então, por isso que eu particularmente prefiro atualizar logo o limite de integração, tá? Eu acho que é mais direto, você faz menos conta, ok? Mas qualquer um dos dois modos está correto, tá?
E é bom que alguns alunos preferem um modo, outros alunos preferem de outro. E aí quem se familiarizar mais com um método ou com outro, pode ficar à vontade. Então, bem, né? Aqui você tem duas funções, né? Você tem duas funções. Uma função é o ln de x, tá? A outra função que você tem é 1 sobre x, ok? Então, digamos que eu não sei qual é a substituição que eu vou ter que fazer, tá? Assim, primeira coisa, eu olho e eu vejo que não é uma função que eu conheço a primitiva, tá? Então, se eu derivar isso daqui, né? Se eu derivar isso daqui, quem é a derivada? Derivada do ln é 1 sobre x. Se eu derivar isso daqui, eu vou obter quem? Isso daqui, ó, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, observe que essa é justamente aqui, ó. Se eu derivo a ln, eu encontro 1 sobre x, que já é a outra função que eu tenho. Então, isso é um indício justamente o quê? Ó, vou escrever assim. Ok? Vou escrever dessa forma. Então, se eu chamo isso daqui de u, aqui já aparece a derivada. Tá vendo? Então, isso é sempre o que a gente está buscando para fazer boas substituições, tá? Então, vamos lá. Baseado nisso, é essa a escolha que eu vou fazer. U vai ser igual a ln de x. Como eu vou fazer a diferencial agora, derivada do ln é 1 sobre x vezes a diferencial dx. Ok? Então, vamos lá. Qual é a integral que eu vou fazer? 1 é ln de x, tá? Vou escrever já assim, 1 sobre x dx. Muito bem. Então, vamos lá. Ok. Vamos mudar logo aqui dentro. A ln, né? ln de x é u, tá? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, né? É justamente du. E aqui, e é. Ok? Não, né? Porque eu tenho que atualizar os limites, tá? Aqui eu tava, nessa parte, tava escrito em x. E aqui tá escrito em u. Essas variáveis estão escritas em x. Aqui eu tenho que atualizá-las para u, tá bem? Então, vamos lá. Então, a pergunta eu tinha x igual a 1 e a minha pergunta é, quem é o correspondente a x igual a 1, né? Vai ser o ln, né? Sempre baseado, ó, sempre é baseado na mudança que eu estou fazendo. Então, para x igual a 1, vai ser o ln de 1. Só que o ln de 1 é 0, tá? E o outro é x igual a e, né? Então, quem é o meu u relacionado a x igual a 0? Perdão, a x igual a e é o ln de e. O ln de e é 1. Então, aqui, ó, quando x é 1, o meu u é 0. Quando x é e, o meu u é 1. Tá bem? Então, ó, observe, né? Só tive que atualizar aqui. Então, pronto. Atualizei, resolvo. Quem é a primitiva de u? U ao quadrado sobre 2 avaliado 0 e 1. Então, isso daqui vai ficar somente o quê? Vou fazer aqui, bem direito. Menos 0 ao quadrado sobre 2.
1 sobre 2. Tá bem? Então, é isso. Trabalho extra que eu tenho, né? Olha, o trabalho extra que eu tenho é isso, tá? Só fazer essa conta. Então, por isso que eu acho que vale a pena. O custo é pequeno e o ganho é grande, tá? Tem algumas funções que são funções simétricas, tá? Que a gente chama, que são as funções pares e funções ímpares. E elas têm algumas propriedades interessantes quando a gente vai integrá-las, tá? Então, o que é uma função par, né? O que é uma função par? Uma função par é a que tem essa propriedade aqui, ó. F de x é igual a f de menos x, tá? Ou seja, se você olha em relação ao eixo y, tá? Essa função ela está espelhada, tá? O que acontece de um lado vai se repetir do outro, tá? De forma espelhada, de forma simétrica, tá bem? Então, o valor dela em x é o mesmo valor dela em menos x. Qual a vantagem que você tem de uma função desse tipo? É o seguinte, que quando você for integrá-la em um intervalo do tipo menos a a, ou seja, se você for integrar aqui, ó, de a menos a, né? Por exemplo, de menos 1 a 1, menos 2 a 2, menos 3 a 3, né? Menos 3 sobre 2 a 3 sobre 2, ou seja, intervalos assim, simétricos, tá? Então, e essa função for par, então basta você colocar um 2 na frente e integrar de 0 até a, certo? Por que isso é verdade? Porque, como ela é simétrica, o que acontecer de um lado, tá? Vai estar acontecendo do outro também. Então, se você quer olhar a integral nessa região aqui todinha, né? Em tudo, basta você fazer o que? Olha desse lado e multiplica por 2, tá? Porque vai estar acontecendo a mesma coisa do outro lado. Então, você integra só de 0, né? Integra só essa parte. De 0 a integra só de um lado e multiplica por 2. Você dobra, né? Não precisa calcular o do outro lado, tá bem? E agora vamos olhar a função ímpar, né? Uma função ímpar é uma função que f de menos x, essa é a propriedade algébrica, é igual a menos f de x. É como se o menos saísse da função, tá? No gráfico, você tem o seguinte, né? Você tem... É como se você espelhasse, tá? E depois você descesse, tá? Você espelha para a esquerda, depois você joga para baixo, tá? Você pode ter essa visão. Ou então, né? Não sei como fica melhor de você enxergar, se você conseguir, que ela vai ser simétrica em relação a um eixo dessa forma, tá bem? Mas, bem, prefiro enxergar assim ainda, tá? Ok? É como se ela fosse par, mas com sinal negativo, algo do tipo assim, tá? Mas observe, né? Acontece que o que vai acontecer aqui, tá? Ó, o que vai acontecer aqui vai estar acontecendo aqui, tá? Porém, né? Com o sinal contrário, tá? O que acontecer aqui positivo, aqui acontece negativo, tá bem? Então, essa é a propriedade geométrica, né? Digamos assim, é a forma que você enxerga, tá bem? Então,
Exemplos de função pares e função ímpares. Função pares é função x ao quadrado, tá? F de x igual. Uma função ímpar, f de x igual a x. Tem mais? Tem. Aqui, por exemplo, posso colocar função cosseno. Aqui, por exemplo, pode botar a função seno, tá? Função tangente, ok? Sim, e eu ainda não falei, né? E essa é muito interessante na hora que você vai integrar uma função ímpar em um intervalo simétrico. Por quê? Né? Porque o resultado dá zero, tá? O resultado dá zero. Ora, observe. Digamos que você quer olhar a integral todinha, né? A integral de menos a a. Então, o que é que acontece? Eu pego, né? Se você separar em duas partes, você olha primeiro essa parte, né? O que acontece aqui vai anular o que acontece aqui, ó, porque ele está acontecendo a mesma coisa com o sinal trocado. Então, se você tem uma área positiva de um lado, você tem a mesma área, só que estaria com o sinal trocado, né, de certo modo. Então, o que tem de um lado anula o que tem do outro. No final das contas, se você tem uma função ímpar e você está olhando no intervalo simétrico, né, integrando no intervalo simétrico, vai dar zero, ok? E essa sim é muito útil para você resolver algumas integrais sem fazer conta, tá? Você olha, intervalo simétrico é uma função ímpar, né? Você vai ter que justificar que é uma função ímpar. E aí o resultado vai dar zero, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma função, tá? Tem uma função. Essa é uma função par, tá? Na verdade, ó, você pode olhar que polinômios com expoentes pares, tá? Expoentes pares vai dar certo, ok? Vão ser funções pares. Então, aqui, ó, tem um x elevado a 6 é par, e aqui você pode enxergar que é x elevado a 0, né? 0 também é um expoente par, ok? E se você tiver polinômios ímpares, então somente polinômio com grau ímpares, ele vai ser uma função ímpar, tá? Ok? Então verificou-se que, como é um polinômio somente com expoentes pares, então essa f aqui ela verifica essa propriedade, então ela é uma função par, tá? Então, se a gente quer calcular a integral, ó, de menos 2 a 2, e essa é uma função par, então eu posso colocar o 2 na frente e um 0 aqui, tá? Aí, assim, você vai ter que resolver da mesma forma, né? Eu tenho já o 2, primitiva de x elevado a 6, x elevado a 7 sobre 7, primitiva de 1x, tá? Aí você resolve, né? Só substitui. A vantagem aqui é o que? Que um dos limites, né, é justamente 0. E aí você não, na hora de fazer a substituição para esse limite de integração igual a 0, você tem um polinômio, aí um monte de coisa se anula e você faz menos conta, tá? Aqui já nesse outro exemplo, você tem o que? Tangente sobre 1 mais x a 1 mais x a quarta. X ao quadrado mais x a quarta. Essa daqui, ó, é uma função ímpar, tá? E essa daqui, ó, é um polinômio, todos com expoentes pares. Então a de baixo é uma função par. Então lembra aquela parte de mais com menos, menos com mais, não tem aquele jogo sinal? Então é uma função, se eu estou multiplicando ou dividindo, função par por ímpar, né, vai dar ímpar.
certo? Então, essa é a função ímpar, ok? Essa é uma função ímpar. Aí você tá de menos 1 a 1, uma função ímpar, resultado, não precisa fazer conta, é zero, tá bem? A dificuldade, né, aqui estaria somente em você observar que a f era uma função ímpar e que o intervalo é simétrico. No mais, aí a conta sai... não, na verdade não tem conta, né? É só você justificar, tá? Então, bem, essa é a parte de integração por partes, tá? É uma outra técnica, tá? Então, técnica de substituição foi uma técnica, tá? Ela vai poder ser utilizada em alguns casos e obviamente não vai resolver todos, certo? Então, integração por partes é uma outra técnica que a gente vai conseguir utilizar em outra gama de integrais, tá? Então, ambas são importantes e às vezes se complementam, né? Chega a ter integrais que a gente vai tentar resolver e utiliza das duas técnicas na mesma integral para conseguir o resultado, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Como eu comentei, substituição, né, regra de substituição, ela está baseada na regra da cadeia, tá? E a gente tem que a regra do produto ela vai nos dar justamente a integração por partes, tá? Então, integração por partes ela vem no fundo ela vem da regra do produto, né? Ok? Então, só passando aqui, dando uma pincelada, o que a gente vê? Quando a gente tem a derivada de duas funções, o que a gente tem é isso daqui, tá? Então, se você passa a integral nisso daqui, né? Ou seja, se você passa a integral dos dois lados aqui, certo? E aqui, o que é que você vai ter? Desse lado aqui você tem a integral da derivada, então você volta só para a função, tá? Ok? Então, você vai ter só fg. E desse lado aqui, ó, você tem o que você tinha aqui, que é fg' mais gf', tá? A integral disso. Então, integral da soma você pode quebrar, tá? Você pode quebrar e você tem aqui a soma das duas agora. Então, se você passa essa integral aqui, né? Se você passa essa integral aqui para o outro lado, o que você obtém é essa expressão 1, tá? Você fica que a integral de fg' é igual a fg menos integral de gf', tá? E, né, se você resolve fazer uma substituição assim, né, introduzir novas variáveis, eu acho que fica mais fácil de lembrar quando você faz isso. Você chama, por exemplo, u de f e v de g. Então, ó, quando você faz isso, aqui fica u, né? Então, colocar u é f de x, tá? V, g de x. Se você deriva, né, du vai ficar quem? F de x, dx. Se você deriva, dv fica f g' dx, certo? Então, ó, enquanto essa parte é u, essa parte aqui, ó, é dv, tá? Então, ó, u dv, tá bem? Fg, uv, né? Só para substituição normal. Aí aqui, ó, g é v. F' dx, ó, você tem aqui, é du, tá? Então, você encontra isso, né? Integral de u dv é igual a vu menos v du, tá? Integral de u dv é igual a uv menos v du. Então, vai ficar mais claro quando a gente utilizar aí um exemplo. Aí você vê a utilidade, tá? Mas qual é a ideia, né? Qual é a ideia? O objetivo.
Seguinte, quem que vai ser o dv, né? O dv vai ser a integral que você quer resolver, mas a priori você não sabe como, tá? Então você vai ter que escolher quem que vai ser u e quem que vai ser v, tá? E aí de forma que você consiga escrever a integral que você tem, né, para resolver da forma u dv, tá? Isso daqui você já vai ter, e aí você vai obter essa outra integral aqui, tá? A ideia é que essa daqui seja mais simples, tá? Seja mais simples de resolver. A ideia é essa, tá? O dv era uma integral mais descomplicada. Então, quando você faz isso, você tem um produto de duas funções, que aí não tem problema, né? Produto de u e v, não tem problema. Mas a ideia é que v du seja uma coisa mais simples, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, né? Aqui você tem integral de seno de x dx, né? Perdão, integral de x seno de x dx, né? Então, vamos utilizar a primeira fórmula. Eu vou escrever aqui, tá? A primeira fórmula que eu digo é essa daqui, tá? Número 1. Então, o que que você tinha, né? Integral de f g' de x dx igual f de x g de x menos integral de g de x f' de x dx, ok? Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho que, primeira coisa, enxergar essa minha função aqui como sendo um produto desse tipo, certo? Então, eu tenho que enxergar x seno de x como sendo f de x, g' de x. Então, eu tenho que escolher quem que vai ser f e quem que vai ser g', tá? Ok. Então, vamos escolher o seguinte, essa daqui, né? Então, a gente vai escolher, ó, f para ser a x, né? E a g' para ser a seno, tá? Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Quando a gente fizer isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O que que a gente tem, né? Ó, já escrevi. Então, quem que vai ficar? Vai ficar f e g. Então, muito bem. Só que f de x era o x. G' era o seno de x. Muito bem. Só que agora eu preciso saber quem é g, né? Então, quem que é g? Então, g, eu posso, se eu integro aqui, né? Vou se eu passo aqui a integral, né? Então, g de x, ou seja, é uma primitiva do seno, né? Ok? É uma primitiva do seno. Então, quem é uma primitiva do seno? Então, menos cosseno, tá? Então, geralmente essa etapa aqui, isso daqui ninguém nem escreve, certo? Quando ficar, a gente só daqui diretamente a gente tira g de x é uma primitiva do seno. Quem é uma primitiva do seno? Menos cosseno, tá? Você olha direto, já busca uma primitiva, né, para a sua g'. Ou seja, g é uma primitiva do seno, então você já tem que olhar quem é. Então é o cosseno no caso. Então, ó, f é x, g menos cosseno. Então, vamos continuar. Então, menos, né, a integral g
tá aqui, certo? G tá aqui, que é menos o cosseno. E da f, você vai precisar agora saber quem é f'. Então, f', aí essa é a parte mais simples, porque você deriva só, né? Derivada de x, 1, né? Então, nem coloquei dx, tá? Então, veja só, você tinha integral x, seno de x dx, como eu falei, né? Você vai ficar com o produto aqui de funções, né? Nesse caso, ó, aí você vai ter a parte que vai continuar com outra integral, certo? Você continua com outra integral, que no caso é essa. Mas é aquela ideia. Ela é mais simples, né? A resposta é sim, né? Por quê? Porque é só um cosseno nesse caso. Então, só tenho que resolver integral de cosseno. Então, que vai ser o quê? Seno, né? Então, menos x cosseno x mais primitivo do cosseno seno e eu boto a constante, certo? Então, a ideia é sempre que você faça uma escolha que essa integral aqui se torne mais simples, tá? De você resolver, ok? Que você saiba se resolver de alguma forma, ok? Então, bem, vamos só fazer a mesma. Essa lâmina aqui está repetida, certo, gente? Então, vamos só fazer a mesma coisa, só que usando a outra notação, tá? A ideia é praticamente a mesma, só que eu acho que na prática depois fica mais fácil a gente utilizar o IV, certo? Usar essa notação. Então, vamos lá. Então, é a mesma coisa, certo? Eu tenho x, seno de x, dx, e eu quero escrever isso daqui como sendo o dv, tá? Então, de novo, eu vou escolher para ser x, certo? dv, vou pegar como sendo seno de x, dx, certo? Então, essa daqui, como eu tenho uma função, vou precisar de du, que vai ser dx. Essa daqui, como eu tenho dv, vou precisar de v. Então, eu já vi que é uma primitiva, né? Então, primitiva do seno é cosseno, tá? E isso é o que foi feito aqui, ó. Essa mesma continha aqui, tá? Ok. Então, vamos lá. Então, lembrando como era a expressão, né? O dv é igual a o v menos v deu, tá? O dv igual ao v menos integral de v deu. Ok. Então, pronto. Na hora de montar, ó, é a mesma coisa, né? Ó, o dv igual. Aí lá vem o v, né? Menos. Aí eu coloco, né? V deu, tá? Só substituir o que eu tinha. Eu coloco aqui, ó, menos seno cosseno, só multipliquei e de novo aparece lá a integral do cosseno. Assim, não tá mudando nada, tá? Nada de... Só como eu disse, eu acho que depois começa a ficar mais prático você escrever o dv na notação de u e v do que na notação de f e g, tá? Só questão de notação. Eu acho um pouco mais prática, tá? Mas quem quiser utilizar o anterior também pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. A ideia é a mesma e a solução, obviamente, tem que ser a mesma, tá? Então, pronto. O que a gente... Aí você resolve, integral do cosseno vai dar o seno e ok. Então, o que é que você resolveu? Aqui, que seno, integral de seno de x dx é igual a menos x cosseno de x mais seno de x mais a constante, tá? Aí pronto, né? Você pode ainda tirar uma prova caso você queira, né?
verificar se está correto. Então, como que você pode fazer isso? Você tem que derivar o que você encontrou, que foi isso daqui, encontrar o integrando, né? Que é x seno de x. Então, na primeira aqui tem que usar a regra do produto, né? Então, a derivada vai ficar menos derivada de x, aí cosseno, né? Menos, aí x, a derivada do cosseno é menos x, então fica mais, né? Ok. Agora deriva o seno, vai ficar um cosseno, e a derivada da constante é zero, não precisa colocar. Aí esse menos cosseno com esse cosseno fica x seno de x. Então, só para conferir, a gente encontrou o que a gente queria, que é justamente o integrando, né? Okay? Então, caso você queira conferir depois, você pode utilizar esse modo. Então, como eu comentei, né? O objetivo de você fazer isso é você obter, né? Depois uma integral mais simples do que a que você tinha inicialmente, tá? Esse é o objetivo, certo? E a escolha, né? Observe que aqui a gente fez a escolha de u para ser x, né? Ok? Mas se a gente tivesse feito a escolha de u para ser o seno de x, né? E se tivesse feito a escolha de dv para ser x dx, certo? O que é que ia acontecer? Aqui você ia precisar derivar, né? Então du ia ficar, cosseno de x dx. Aqui v, né? Aí o que é que ia acontecer? A primitiva de x ao quadrado sobre 2, certo? Então, muito bem, a expressão continua lá. O dv é igual o v menos v du, né? Então, utilizando isso, né? X seno de x dx, certo? Isso daqui é o dv, né? Ok? Da forma que você escolheu aqui o IV. Então, aqui vai ficar u, né? Que no caso é seno, vezes v, que você encontrou que é x ao quadrado sobre 2, menos integral de v, que é x ao quadrado sobre 2, du cosseno de x dx, tá? Seguinte, essa expressão aqui, ela está correta? Sim, ela está correta. Só que, o que acontece? A integral que você encontrou aqui do lado direito, ela é mais simples do que a que você tinha inicialmente? Não, né? Não é. Observe que o grau aqui, ó, do seu polinômio, ele aumentou, né? Ele aumentou, certo? Então, aparentemente, essa sua integral aí, ela não melhorou, pelo contrário, né? Ela ficou mais complicada de você resolver. Então, a escolha você pode fazer de u e de dv, você pode fazer, não importa, né, o modo, a escolha que você faz, a expressão vai continuar correta, tá? Agora, se vai lhe ajudar, aí já é outra história, tá? Então, pode ser que às vezes você tente
e você não encontre algo mais simples. Então o que você faz? Reveja a sua escolha, tá? De U e de dV, ok? Bem, então aqui, nesse outro exemplo, o que a gente tem, né? A gente tem ln de x dx, tá? Aí aqui a gente não tem muito o que fazer, né? É escolher isso daqui para ser u, isso daqui para ser dv, tá bem? Então, quando a gente faz isso, ó, tá aqui, né? Foram feitas essas escolhas. Então, você vai ter que derivar. Na hora que deriva o ln, né? 1 sobre x. Então, a gente está falando de diferencial. Então, vai ficar du é igual a 1 sobre x dx. Uma primitiva, aí aqui v é igual a u, certo? Então, beleza. O que você tem? Ln de x dx, né? Qual é a expressão? Né? Vamos colocar aqui de novo. U dv é igual a uv menos v du, ok? Então aqui vai ficar quem? U v, então u ln de x vezes v é x menos, né? Vou botar um parênteses aqui para não confundir. Integral v, que é x, e du, que é 1 sobre x dx. Então, vou botar assim, x ln de x menos, aqui, ó, observe que vai cancelar, vai ficar só aqui integral dx. Então, daqui é 1, x ln de x menos, aqui a primitiva vai ficar somente x, e eu coloco a constante, tá bem? Então, essa daqui é a solução. Aí, se você preferir, você pode também agora derivar esse resultado e ver se você encontra o ln de x, tá bem? Certo. Então, é o seguinte, eu queria voltar um pouco aqui, né, nessa questão da escolha de u e de dv, tá? Bem, o que acontece, né? O que acontece? Veja bem, quando você escolhe uma função para ser u, você vai ter que encontrar quem é du, tá? Quando você escolhe uma função para ser dv, você vai ter que encontrar v. Então, é interessante você observar, na hora que você faz sua escolha, seguinte, quando eu derivo, essa função vai ficar mais simples ou mais complicada, certo? Essa função, quando eu integrar, vai ficar mais simples ou vai ficar mais complicada? Então é o seguinte, observe, ó, quando a gente escolhe u para ser x, a derivada vai ficar só dx. Ou seja, na integral do lado direito, né? Na integral do lado direito, aqui da expressão, ó, eu vou precisar de du, né? Vou precisar de du. Só que du agora vai ser muito simples, né? Du vai ser só dx. Ou seja, sumiu praticamente, né? Só vou ter a v. Então, esse olhar que você deve ter, né? Na hora de escolher u e escolher dv. Você olha para a função e diz, essa se eu derivar vai simplificar, essa se eu derivar vai piorar, certo? Então, ó, vamos aqui para esse exemplo, certo? Aqui, ó, vamos olhar, você tem duas funções, você tem t ao quadrado e você tem a exponencial de t, certo? A exponencial de t, se você deriva, você tem exponencial de t. Se você integra, você tem exponencial de t, não vai ter diferença. Agora, essa daqui, ó, se você deriva, você tem 2t. Se você integra,
Aí você teria T3 sobre 3. Ok? Então, observe, né? Se você escolhe dv para ser t ao quadrado dt, v vai ser t3, ok? E naquela expressão lá do lado direito, integral de u dv uv menos integral de v du, né? O que vai acontecer? Essa integral aqui vai ter algo como t3 du, né? Se você escolheu isso daqui para ser dv, então u tem que ser exponencial de t. Então du é t dt. Observe, você tinha uma coisa que era t2 é exponencial de t, agora você vai obter uma coisa t3 exponencial de t, né? Então aí não tem uma perspectiva de que melhore, certo? Deve ficar atento a isso, ok? Então, não é, né? Não é uma boa escolha você... Não parece uma boa ideia você fazer essa escolha, tá bem? Então, qual a escolha que a gente vai fazer? Então, deixa eu só... Não vou apagar não, vou deixar aí, certo? Então, qual a escolha que a gente vai fazer? Vou fazer a escolha de u igual a t ao quadrado, certo? E de dv igual a t dt. Com isso, né, é o que a gente tinha visto. Du vai ser 2t dt e v é uma primitiva, exponencial da exponencial, própria exponencial, tá? Com isso, ó, eu consigo escrever t2 é t dt. Isso vai ser quem, né? Isso vai ser o v, né? Então, no caso, ó, t2 é t, ok? Aí, menos v, que no caso é exponencial, e agora du. Du quem é? É 2 vezes t dt. Então, só vai ficar o que? T2 é t menos 2 integral t é t dt, certo? Aí você olha, essa também eu não sei resolver, essa última integral que apareceu, né? Só que o que acontece? Ela é mais simples do que a anterior. Aí você olha bem e diz assim, parece que sim, né? E realmente ela é um pouco mais simples. Por quê? Ela tem a mesma estrutura, que é o quê? Um polinômio, né? Um polinômio t vezes a exponencial. Só que o que aconteceu, né? Você tinha um polinômio ao quadrado, t ao quadrado. Quando você fez integração por partes, o que você obteve, né? Você obteve também um polinômio, só que agora de grau 1, né? Então, pensa agora, se você repetir o processo, você vai ter um polinômio de grau 0. Ou seja, um polinômio de grau 0 é uma constante. Na prática, ele some, você vai ter só uma exponencial. Então, a integral sobre a exponencial, você sabe quem é a primitiva, que é a própria exponencial. Então, vamos pegar e vamos olhar só para essa integral aqui agora, tá? Vamos olhar só para essa integral aqui. E a gente tenta resolver somente ela. Também usando integração por partes. A gente vai repetir o mesmo processo, tá? Depois a gente volta. Então vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. T é t dt.
vou fazer o que? U vai ser T. dv vai ser T dt. du é dt. E v exponencial. Então, ó, aqui eu vou ter o que? U, v, né? Nesse caso agora, estou olhando só para essa integral. U é quem? T. V é dt. Menos a integral, tá? De quem? V. dt. dt, ou du, né? du é dt. Então, isso daqui vai ficar t é t menos, quem é a integral de e elevado a t dt? É próprio t, certo? Então, ó, o que é que eu tenho, né? Voltando para essa integral aqui de cima, agora eu tenho t2 elevado a t menos duas vezes, tá? Aí eu vou colocar a solução que eu encontrei, né? Essa integral ali é quem? T é t menos elevado a t. Então vai ficar t2 é t menos 2t elevado a t mais, né? 2 elevado a t. Aí eu posso botar a constante aqui, porque eu não estava colocando antes, né? Ok? Eu também não tinha colocado aqui, mas não vai ter problema. Bem, então é isso, tá? Então, qual a lição que a gente tira, né? De fato, quando eu fiz utilizei a integração por partes a primeira vez, eu não resolvi o problema, né? Eu não resolvi a integral, mas eu caí em uma integral que era mais simples, tá? E eu observei o quê? Que eu poderia utilizar de novo a integração por partes, e aí sim resolver o problema. Então foi isso que eu fiz, né? Nessa integral aqui que eu tinha do lado direito, eu utilizei novamente integração por partes só para resolver essa integral. Resolvi, encontrei o valor, voltei, né? Substituí o valor que eu encontrei e aí eu concluí a resposta, tá? Então, existem alguns casos que eu tenho que utilizar na mesma integral 3 integrações por partes, 4, tá? Assim sucessivamente, ok? Então, aqui foi suficiente 2. Então, espero que vocês tenham entendido a linha de raciocínio, tá? Aqui também está repetido. Ah, não. Aqui era só... Ok. Vamos lá. Então, o que eu tenho, né? Aqui eu tenho, para calcular, uma exponencial e uma seno, tá? Então, vamos lá. Novamente, né? Eu tenho uma exponencial e tenho uma seno. Se eu derivo essa, tanto faz, ela vai continuar sendo a exponencial. Se eu derivo a seno, eu encontro a cosseno, tá? Então, beleza. Se eu integro a exponencial, eu encontro uma exponencial. Se eu integro a seno, eu encontro menos a cosseno, tá? Então, não fez muita diferença em integrar ou a exponencial não faz diferença entre integrar e derivar. E a seno também não fez muita diferença, só um sinal, tá? Então, então, já que não fez muita diferença nessa primeira análise, vamos tentar aqui, ó, só
escolhe U para ser aceno, escolhe dv para ser a U para ser exponencial e dv para ser aceno, tá? Seno de x dx. Então, vamos lá. O que a gente tem, né? Então, U é a exponencial, dv é a seno de x dx. Então, a gente vai precisar que du exponencial de x dx e a primitiva, que no caso é v, vai ser menos cosseno de x, certo? Então, vamos lá. Quando a gente faz isso, então, colocar aqui mais uma vez, o dv é igual a uv menos v du, certo? Então, a gente vai ficar com o quê, né? Observe, aqui eu tenho u, né? E o menos cosseno é v, ok? Então, eu tenho esse menos exponencial de x, cosseno de x. Aí aqui eu tinha menos, né? E aqui eu ia ter o quê? V, que é exponencial, ok? E, perdão, eu teria V, que é menos o cosseno, com esse outro menos fica mais, então tá ok esse sinal. E aí eu preciso agora do du, que é exponencial com o dx, tá bem? Então é isso daí que a gente encontra, tá tudo corretinho. Bem, só que, qual foi a integral que eu obtive? Exponencial de x, cosseno de x, dx, tá? Sei resolver? Também não, tá? Melhorou? Aparentemente tá a mesma coisa, né? Não diminuiu o grau, não, nem nada. Mas tem uma coisa que é interessante, que é o fato das funções senos e cossenos, elas serem de certa forma cíclicas, né? Como assim cíclicas? É assim, eu derivo o seno, tenho um cosseno, derivo o cosseno, menos o seno, derivo o menos o seno, menos o cosseno, derivo menos o cosseno, volto para o seno, ou seja, eu fico rodando entre seno e cosseno e alterando os sinais aí, certo? Então, é de se imaginar o seguinte, que se eu aplico a mesma coisa, né, aplico integração por partes, nessa integral, pode ser que eu volte de alguma forma para exponencial seno, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou olhar aqui, ó, eu vou olhar para quem? Vou olhar agora para exponencial de x, cosseno de x, dx. Vou fazer a mesma coisa. U vai ser exponencial de x, dv vai ser cosseno de x, dx. Daí, du é exponencial de x, dx. V é a primitiva, que no caso vai ser seno de x, certo? Então, como que vai ficar essa integral aqui, né? Essa integral aqui vai ficar U, que no caso é exponencial, V, que é seno de x, menos integral de quem? V, que é seno de x, tá? E du, que é exponencial de x, dx. E a suspeita é confirmada, né? Observe, eu voltei para alguma coisa da forma seno exponencial, tá? E aí eu vou jogar esse resultado aqui, tá? Só que eu vou escrever tudo novamente. Então, qual é a integral que eu tinha? Integral exponencial de x, seno de x dx, igual a menos exponencial de x, cosseno de x, mais exponencial de x, cosseno de x dx.
Ótimo. Então, menos, vou colocar aqui de novo, mais, aqui, ó, agora, né, eu vou utilizar essa expressão que eu encontrei aqui, tá? Ó, essa expressão aqui, ok? Então, eu vou ter o que? X seno de x menos a integral do seno de x exponencial de x dx. Muito bem. Só que você olha o seguinte, eu tenho essa integral aqui, tá? Eu tenho essa integral aqui e tenho ela igualzinha aqui, ó, do lado direito. Então, o que é que eu vou fazer? Vou jogar essa daqui para o outro lado. Quando eu jogo para o outro lado, para o lado esquerdo, né? Quando eu jogar essa daqui para o lado esquerdo e somar, vai ficar duas vezes, né? Duas vezes é x seno de x dx igual cosseno mais exponencial de seno, tá? Aí eu posso pegar esse 2 aqui agora e passar dividindo. Posso somar também a constante, tá? E aí é a solução, tá bem? É bem interessante essa ideia de quando você tem senos, tá? De você utilizar essa propriedade delas serem cíclicas e você usa duas vezes e acaba voltando para a integral que você tinha antes. Aí você joga para o outro lado, soma, tá? E aí você encontra o resultado, tá bem? Esse é um argumento bem utilizado, então por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês. Ajuda bastante. E bem, da mesma forma como a gente tinha com substituição, né? Acontece também a situação da gente querer resolver integrais definidas, né? Observem, ó, aqui a gente tem os limites, porém a gente precisa utilizar a técnica de integração por partes, né? Então como é que fica? Na verdade, muda muito pouco, né? A única diferença é que você vai ter, na verdade, aqui ó, vai ter os limites, a função vai estar avaliada, né, nos seus limites, e a sua integral vai permanecer aqui, a integral lá direito, permanecer no limite que você tem, que no caso é a e b, tá? Então, não muda muita coisa, né? É bem natural, digamos assim, tá? Então, nesse exemplo aqui, se você tem a integral de 0 a 1, aqui é arco tangente de x, aí você faz aqui as mudanças, tá? E observe que aqui é a integral definida, tá? Aí você faz aí você vai fazer utilizar a integração por partes, né? Então a regra é o dv menos vdu, tá? E aí aqui também você não vai ter não tinha muita escolha. U vai ser arco tangente. Quando você deriva quando você deriva a derivada da arco tangente, fica 1 mais x ao quadrado, né? Aí dx. E quando você escolhe dv para ser x, a primitiva é v igual a x, tá? Então, aqui é a integral que você tinha, ok? De 0 a 1. Então, vai ficar u, que no caso é u, que é arco tangente de x, vezes v, que é x, avaliado, aqui está faltando 1, né? 1 e 0, tá? 1 e 0, que é o limite que você já tinha, menos, né? v du, né? Então, v du é x dividido por 1 mais x ao quadrado dx, tá?
essa parte é a parte do DU e essa é a parte de V, tá? Ok, então pronto, observem, né? Quando você avaliar isso daqui no 1, você vai ter isso. Quando você avaliar no 0, você tem isso. E aí, você tem essa integral a resolver, tá? Então, ótimo. Aqui, arco tangente de 1, π sobre 4. Aqui vai dar 0, né? Tem um 0 aqui multiplicando. Então, você tem isso daqui. Foi o que você obteve. Integral de 0 a 1 da arco tangente de x dx é igual a π sobre 4 menos integral de 0 a 1 x 1 mais x ao quadrado dx, tá? Então agora você tem que olhar para essa integral aqui e observar, ela é mais fácil de resolver, você resolver, né? Sim, né? Essa é uma integral que a gente já é capaz de resolver, porque você pode olhar o seguinte, se você chama de t, né? Essa parte de baixo, quando você faz dt, é 2x dx, que aparece justamente a parte de cima, né? A parte de cima não é x dx, então x dx igual a 1 sobre 2 dt, tá bem? Então, vamos fazê-lo aqui. Ó, quando você faz essa substituição, né? Que eu tinha mencionado antes. Então, o que acontece, né? Só copiar aqui de novo, dt vai ser 2x dx. Então, x dx é igual a 1 sobre 2 dt. Então, o meio já colocou fora, né? E aqui, ó, essa parte fica com dt e aqui embaixo é t, certo? Aí o que você tem que fazer, né? Atualizar os limites, né? Quando x, você tinha x0, seu t vai ser o que, né? 1 mais 0 ao quadrado, que é 1. Então, observe, seu novo limite é 1. Depois, x você tinha igual a 1. Então, t vai ser 1 mais 1 ao quadrado, que vai dar 2. Então, seu limite aqui, ó, 2, tá? E a partir daí você continua normalmente. Então, que é a primitiva de dt sobre t? ln, né? Então, o meio você já tinha, ficou ln avaliado em 2 e 1. Então, o resultado disso, o ln de 1 é 0, o resultado disso fica 1 meio do ln de 2, tá? Aí você junta tudo, né? Então, você já tinha essa expressão até aqui, né? Você já tinha a expressão até aqui. Agora, você descobriu quanto vale esse. E aí, só você colocar, né? ln de 2 sobre 2. E aí, sua integral de 0 a 1 da cotangente de x dx é igual a π sobre 4 menos ln de 2 dividido por 2, tá? Então, nesse caso, observem, como eu tinha dito em certo momento, que a gente combinou as duas técnicas para poder resolver essa integral. Tá? A gente usou a integração por partes, depois a gente caiu numa integral mais simples, porém a gente sabia resolver usando substituição. E isso que a gente fez, tá? Então, esse é o básico do que eu tinha para mostrar para vocês. E com isso, creio que vocês já conseguem, né, resolver as questões. Tá? Eu acho que passei a base necessária. Então, aqui tem algumas questões que é do livro do James Stewart. Tá? Eu selecionei, dentre várias que tem lá, eu selecionei algumas, que vocês podem tentar. Esse material vai estar no nosso
na nossa sala. Então vocês podem olhar as questões lá com mais calma, tá? Tem outras questões aqui. As primeiras são de substituição e essa daqui são de integração por partes. Não, na verdade é o contrário. Tá? Então, por hoje é isso. E espero que tenha sido proveitoso para vocês. Bons estudos.